Bem-vindo ao canal da Comunique. Hoje é tarde de papo de fono. A gente está aqui com a Maria Fernanda, especialista em neuroaprendizagem, e com a Karina, especialista em autismo e analista do comportamento. A gente vai fazer hoje de um jeito um pouquinho diferente. Pegamos perguntas que os pais e as mães trazem pra gente, que são várias, selecionamos algumas e colocamos aqui nesse pote. A gente vai selecionar e vai respondendo. Olha só, se sobrar alguma pergunta, a gente vai responder no Instagram, depois em Reels, para vocês irem vendo, tá? Mas antes do vídeo, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu comentário aqui embaixo pra gente, ok? Vamos lá, meninas? Vamos. Quem ser primeiro? Não sei, pode ser. Então vai lá. Sim. A pergunta que veio primeiro foi assim: quando a gente já começou o acompanhamento e ainda assim tem dúvidas, como vocês orientam as famílias a se manterem informadas e envolvidas durante todo o processo? E a gente entra num ponto bem importante, porque essa questão de informação, hoje, como a gente tem o viés da internet, né, a gente pode acabar se perdendo nessas informações. Então, eu, como fonoaudióloga, sempre oriento os pais primeiro a me procurarem, né, olha, fono, tenho dúvida disso, qual é o objetivo desse exercício que você manda para casa? Para que eu faço isso, né? Então, eu sempre oriento os pais a buscarem informação comigo, né, e sempre quando é algum assunto, quando é pertinente, eu sempre oriento. Olha, esse site aqui tem informações legais, esse Instagram aqui também é bem importante, segue lá, né? Porque hoje a gente tem que usar a rede social a nosso favor, não num retrocesso. Então vai depender muito da necessidade da família, da dúvida que a família traz, mas eu sempre deixo bem aberto durante as terapias para sempre tirar dúvidas comigo. Se quiser marcar um atendimento só de tirar dúvidas, a gente marca. Vai depender muito de cada caso. É bem importante isso, porque a gente recorre muito à internet, né? Então, a gente tem essa prática de vou recorrer à internet para tirar dúvidas. Ok, tem coisas que realmente a gente vai conseguir encontrar, mas buscar sempre o profissional, né? E sempre, quando a gente está fazendo terapia, tem um momento final também, depois que a gente atende. Então, trazer essas dúvidas sempre é importante. Eu brinco com os pais que quanto mais dúvidas eles tiverem, melhor vai ser pro filho deles. Que, principalmente em casos como, acho que é o que a gente mais tem no consultório, em caso de autismo, logo que eles tiveram o diagnóstico, eu digo para eles que eles acabaram de entrar num mundo novo. Que o mundo que eles existiam, que eles conheciam, acabou de ter um grande acréscimo. E que eles vão ter que começar a estudar, entender, ler, e que quanto mais dúvidas eles tiverem, mais eu vou conseguir passar informações para eles e mais eles vão conseguir reproduzir a terapia em casa. Então, ter dúvidas é uma coisa muito importante. É você trazendo o seu dia a dia para dentro do consultório para que a gente consiga auxiliar você no seu dia a dia em casa. Porque se você não tiver dúvidas, a gente não vai entender como é que é a sua vida com a sua criança. Então, essas dúvidas são normais e acho que é mais que gostoso tirá-las porque a gente vê como a família se importa quando ela tem dúvidas, né? Isso mesmo. E a gente se vê como um parceiro da família, né? Então, a gente observa que eles estão confiando no nosso trabalho, estão confiando no que a gente está passando e a gente se torna mais próximos, né? Então, penso que é nesse sentido, assim. Quer tirar pra cima? Pode ser. Vamos ver. Vocês podem dar exemplos práticos de pré-requisitos para a linguagem oral? O que uma criança geralmente mostra antes de começar a falar? Pergunta bem lá. Bem boa. Bem importante. Isso é boa. Porque a gente sempre pensa na questão da fala, né? É um anseio dos pais, e natural, né? Dos pais, normalmente, quando nos procuram, a fala. Então, é aquela cerejinha do bolo, né? Eu sempre falo também sobre isso, assim. E explicar todo um processo que vem antes de falar, né? Então, a gente sempre comenta, assim, com os pais, que nós temos pré-requisitos anteriores à fala, a questão de atenção, né? Então, a criança tem que estar atenta ao interlocutor, ao contexto. Imitação. A imitação, sim, é fundamental. O que mais que a gente pode acrescentar? As crianças precisam imitar,
né? Gestos e palavras. Gestos. A gente tem um pré-requisito bem importante também, que é a questão auditiva, né? A criança precisa ter uma boa audição. E é isso por isso que a gente pede exames. É por isso que a fono incomoda com esses exames auditivos, porque a gente precisa, né? Tem outros pontos importantes também. Contato visual, a brincadeira, a própria brincadeira, e isso eu acho que é um questionamento muito grande dos pais, né? Mas só brincar? Só brincar, bem aspas, porque é na brincadeira que a gente vai ver todos esses pontos, a atenção, a imitação, a compreensão do mundo que a criança tem. Essas habilidades, né, que na brincadeira a gente vai conseguindo construir também. E em relação, inclusive, à pragmática, né, a função de comunicação. Então, se eu não tenho uma ideia de me comunicar, de interagir, a fala também, né, não vai acabar não tem funcionalidade, né? Função. Então, são esses os aspectos que eu acho que a gente acaba trabalhando antes até do que a fala vir, E aquela grande antes. pergunta, né, Cá? Se a criança não sabe, ela tem que entender para que eu vou falar, por que eu vou falar, né? Ela tem que entender isso. Conforme a gente vai trabalhando os pré-requisitos, isso vai aparecendo e, consequentemente, a fala vai vindo. Que é uma troca, né? A fala é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta, ela vem depois, mas ela é uma ferramenta que tem que ser entendido do porquê que ela tá ali, né? Exatamente. Minha vez. É normal ter fases de estagnação no desenvolvimento, mesmo durante o acompanhamento? Vou falar da minha experiência, tá? Eu explico para os pais, eu entendo o desenvolvimento de uma criança da seguinte forma, como se ela fosse uma escada. Cada vez que eu vejo um grande salto, é como se a criança tivesse acabado de passar, chegado no final de um degrau, subido aquele degrau, e ela vai começar a andar pelo outro degrau. Não acho que estagnação é a palavra, mas os ganhos, em alguns momentos, eles são menos visíveis, eles são mais sutis. É como se você estivesse colocando um tijolinho do lado do outro e parece que você vai ver a parede pronta só depois de rebocar. Mas a cada tijolinho que você colocou, são ganhos que você tem. Normalmente, e isso entra, eu acho, um pouco na nossa primeira pergunta, dos questionamentos dos pais, o nosso entendimento de linguagem é um. E muitas vezes os pais trazem para a gente, mas eu não estou vendo ele evoluir. E daí a gente vai lá no início do tratamento e fala assim, você lembra que ele não fazia isso, que ele não fazia isso aqui, e o comportamento dele para essa situação, quando ele precisava de algo, era chorar, era fazer birra, e você percebeu que agora, quando ele quer algo, ele aponta, ele faz o balbucio, que ele, quando recebe um não, ele fica mais tranquilo e faz uma tentativa de conseguir o que ele deseja de outra forma, e N outros detalhes que vão aparecendo, que os pais falam assim, é verdade, ele não fazia isso. Que são esses ganhos antes. São os pré-requisitos da língua da fala. Né? É tudo isso que a gente tem que ir mostrando realmente. Que parece estagnação a olhos leigos, né? E daí, quando os pais vêm com as dúvidas, a gente tem muitas vezes, no final das sessões, a gente consegue trazer isso, mas esses detalhes. Mas, às vezes, são tantos pontos a serem discutidos no final de uma sessão que a gente não consegue abrir o leque todo sempre, né? Então, quando trazem esse questionamento, mas eu acho que não está desenvolvendo. Pai e mãe, olha só. E a gente vai lá e pontua, a gente acaba percebendo que não estagnou. É só que os ganhos não são exatamente o objetivo final. Ele está ganhando porque o objetivo final está logo ali. Né? Eu sempre imagino assim o desenvolvimento da família. E é muito difícil para a família ver um ganho que não seja tão concreto, tão visível, né? Nós, como profissionais, a gente já tem um olhar mais clínico e a gente consegue ver todos os pequenos detalhes que lá no fundo vão fazer o copo encher, digamos assim, né? E para a família é difícil, cabe a nós profissionais ajudar eles a perceber esse processo, né? Eu acho um aspecto importante também, acredito que a gente já possa entrar aqui, a questão de não ficar tão visível o ganho em alguns momentos, né? Mas já trazer o ponto de que se manter com ganhos não tão visíveis não quer dizer retroceder. Exatamente. Materializar aqueles ganhos não quer retroceder, né? Então, porque muitas vezes chega a questão, meu filho falou com tantos meses, ou enfim, com um ano, e parou de falar. Então, assim, isso já seria
perda de habilidade, que a gente não espera que aconteça. Então, acredito que é um ponto importante da gente estar falando aqui, que ok. Não deixou de fazer, só tá fazendo a mesma coisa. É, isso. Eu ia pontuar uma coisa que tu falasse, não é tão visível para os pais, mas assim, vamos concordar agora falando com as terapeutas que estão aí vendo, que pra gente também às vezes não é. E daí nisso entra muito a nossa reavaliação periódica. Quantas vezes a gente vai reavaliar aquela criança a cada 3, 4 meses, olha pro relatório e fala assim, uau, ele não fazia isso aqui há 3 meses. Uau, olha só como ele evoluiu, porque pra gente também ficar tão cotidiano os ganhos, que a gente às vezes não, às vezes não, né? São vários pacientes. E você não lembra daquele paciente lá em janeiro, quando você está reavaliando ele em abril. Você fala, não, só foi, o trabalho foi, tá, funcionou, tá indo, tal. Aí você para e reavalia, coloca no protocolo de novo, nas medições, e fala assim, já conseguiu tudo isso. Porque a gente também tem que fazer isso, né? E isso, assim, é um treino constante que a gente tem que fazer. É um revisitar, né? É um revisitar, é essa palavra. Quem era essa criança lá atrás? Não para comparar ela com ela mesma, mas para a gente também perceber que, olha, não está funcionando. Mas realinhar o norte. Com ela mesma, amiga. Porque, assim, nós temos a questão de um parâmetro da normalidade ali de desenvolvimento, mas nós também temos um parâmetro da criança com ela mesma, né? Então, quem era essa criança que chegou para mim? Quem é ela agora, é verdade? Quem é essa criança que está vindo agora? Teve até interessante uma situação que uma mãe, em uma questão ali de avaliação, questionou o protocolo. Assim, mas isso é dentro de crianças do espectro? Não. Né? Não. Foi uma pergunta muito interessante, assim, que ela me trouxe, sabe? E aí eu pude conversar com ela sobre, não, é um protocolo com, né, um marcador dentro dos marcos específicos, né? Específicos do desenvolvimento, mas não com esse olhar específico ali de que são as crianças, né, dentro do espectro que estão entrando nesse protocolo, enfim, como resultado ali, né? Até porque é uma frase que a gente fala muito, tem que bater sempre, né? A gente não trata diagnóstico. Sim. A gente trata atrasos, dificuldades. A gente intervém na dificuldade. O diagnóstico, ele é um plano de fundo da dificuldade, né? Mas assim... Mas foi uma pergunta bem interessante, assim, que ficou muito na minha cabeça. Ficou bem marcado, assim. E aí eu expliquei para ela que não, que era do desenvolvimento, né? Típico, no caso. Mas a gente tem essa noção também da evolução da criança, do que como ela chegou para o que ela está hoje, né? É parâmetro com ela mesma. Eu tô com um certo problema com essa questão do parâmetro com ela mesma, porque pode ser a experiência atual, eu não tinha passado por essa experiência ainda, na comparação da criança com ela mesma, não, eu já tenho pego de alguns profissionais, mas de alguns pais que meio que se dão por satisfeitos depois de alguns anos. Mas ele não fazia tal coisa. Eu ando tendo esse tipo de discussão filosófica, sabe? Mas ele não fazia isso, a doutora tem que ver que agora ele faz tal coisa. Não, tudo bem, que bom que ele faz tal coisa, mas eu quero que ele faça mais. O meu objetivo é esse marco aqui de desenvolvimento. Eu quero que ele chegue aqui. Se ele não chegar aqui, ok, mas eu vou mirar aqui, né? Compare ele com ele mesmo. São os dois pontos. É o que eu trouxe para a mãe. Comparo ele com ele mesmo para entender o quanto de capacidade ele tem. Nesse tempo, com esse trabalho, o quanto ele ganhou. Mas isso não quer dizer que ele chegou até aqui, isso aqui parou. Mas isso só me mostra o quanto que ele é capaz. Eu ando com uma discussão filosófica interna. Algum dia eu trago para vocês assim, mas eu ando com essa discussão interna, assim, meio... Mas enfim, é isso. Vai lá, Karina, sua vez. Com que idade a gente pode ou deve procurar uma avaliação fonoaudiológica? Mesmo que o pediatra ainda não tenha levantado nenhuma bandeira? Hora que Pergunta você polêmica. Que precisa. Então, a partir do momento que você observar que você tem dúvida. Não tem nenhum pré-requisito para fazer a avaliação fonoaudiológica. Então, dúvida, nem que seja fazer uma consulta para tirar uma dúvida específica e a gente no consultório Exatamente. diga, não, fica tranquilo, pai ou mãe, ainda tem um tempo, ainda não chegou nesse processo de desenvolvimento, calma, nem que seja só para a gente orientar.
mas tem dúvida, vai. É melhor ir do que passar. Deixa eu falar de uma coisa que acontece muito lá na clínica, assim, ó, toda semana, tá? Acontece muito os pais entrarem em contato com a gente e virem com as dúvidas no telefone. E, gente, é um sem número de mães, principalmente. Então, será que eu podia conversar? Quantas vezes? Sim, mãe, de responder perguntas no telefone que levaram tanto a mãe ficar tranquila, não, tudo bem, agora realmente não precisa, quanto muito mais a mãe vir, tá? Porque daí a mãe percebe que, assim, gente, mãe, quando pensou que tem um atraso, Exatamente. a gente já deve ter falado isso em algum outro vídeo, tá? Mas mãe, quando pensou que tem um atraso, quando ela viu alguma coisa, ela nem sabe o que ela tá vendo, mas ela já sabe que tem alguma coisa. Ela nem entendeu ainda exatamente o que ela tá vendo, né? Eu sempre comento com as mães isso. Não, ninguém é melhor para conhecer um filho. É mãe. Aí elas ligam pra gente, então, eu acho que tal coisa. Tem quantos anos? Assim, quantas vezes? Então, assim, ficou na dúvida. Não precisa ser pra gente. Se for pra gente, vai ser ótimo. A gente vai ficar extremamente. A palavra? Lisonjeada. Lisonjeada, obrigada. De te atender. Mas, assim, liga na clínica que você gosta, fala com seu profissional de confiança, ou procura no Instagram, pede para falar com essa pessoa, tire as dúvidas ali. Talvez não seja o caso de começar uma intervenção naquele momento, mas tá com dúvida, o profissional tá ali para aquilo. Não necessariamente você vai na primeira consulta, mas tire as dúvidas antes. Como é que é? Tira o cabelo de cima do ovo, né? Que todo mundo tá achando que você tá colocando, mostra que o ovo tá sem cabelo nenhum e que você tá vendo realmente o que que é. Não é incomum acontecer. Ligar pra gente, a gente ficar ali no telefone respondendo pergunta, tirando dúvida, apaziguando corações. E muitas vezes essas famílias acabam vindo para avaliação realmente, porque percebem que realmente estão vendo que tem alguma coisa ali. Mas faça isso, não tenha esse. E conviver com a dúvida, né? Conviver com a dúvida é muito, muito complicado. Então, postergar também, ainda mais que a gente levanta a bandeira de uma intervenção precoce quando necessária. Somos muito honestas quando não é necessário, né? Então, ok, não tem necessidade, né? Ok, pode ir tranquilo para casa ou precisa intervir? Vamos intervir o quanto antes. Exatamente. Eu penso nisso, assim, não deixe passar o tempo. Até porque eu acho que depois, isso também acontece bastante, aquela família que fala assim, eu devia ter trazido antes. Eu sabia que tinha alguma coisa, eu devia ter trazido antes. Eu acho que conviver com esta culpa, digamos assim, lá na frente de, poxa, por que eu não fui quando eu pensei que tinha que ter ido? Por que eu dei ouvido pra avó, pra amiga, pro pediatra? E é o que mais Né? acontece, né? Porque você está com a dúvida. Tire ela com um profissional competente para aquela situação. Se você está com uma dúvida porque o seu filho está demorando para andar, você vai procurar um fisioterapeuta. O dente não está nascendo? Vai procurar um dentista. Tá com dor de barriga? Vai procurar um médico. Não está falando? Vai procurar a fono. Então, tire a dúvida com um profissional competente por essa situação, não fique sofrendo e não sofra lá na frente, caso o seu filho venha ter realmente algum atraso, porque você não interviu precocemente e você sabia que tinha alguma coisa. Eu acho que Exatamente. isso é mais, né? Não é pouco que a gente escuta isso no consultório Isso das tem que mães, deixar né? bem claro, assim, de não ficar na dúvida. Procure a avaliação para que seja orientado da melhor forma, para que a gente possa entender a origem, talvez, daquele atraso, talvez coisas muito pontuais, que tendo as orientações em casa, a família também já consegue ir modificando, tendo um ambiente mais propício, mais propenso para que surja uma fala, a linguagem estruturada. Então, algumas orientações a gente já consegue também mudar muita coisa. Não exatamente só, de repente, ficar na terapia. Nem sempre é necessário manter uma terapia, mas as orientações só modificações de rotina, ajustes ali. Alguns ajustes. Às vezes só isso é o necessário para só. só a vida da não é criança, menos importante, mas são coisas mais pontuais, né? Que a gente já consegue estar ajudando. Melhorar, né? Uhum. Opa, desculpa.
É melhor esperar a criança falar ou já procurar ajuda se a gente sentir que tem algo fora do esperado? Acho que essa pergunta é bem parecida com essa anterior, né? Esperar é uma palavra muito, muito complexa se tratando de desenvolvimento infantil, né? Porque se a gente percebe que já tem algo alterado, a gente vai procurar ajuda, a gente não espera. E a gente sabe quando esse falar vai aparecer? Uhum. Ai, mas porque a gente costuma ouvir muito na clínica, né? Ai, mas o pai começou a falar quando ele tinha 3 anos, eu vou esperar ele fazer 3 anos para falar. Tem né? certeza que ele vai falar quando o pai começou a falar? Né? Então, é uma justificativa bem recorrente, assim, acaba que sendo uma justificativa da própria família para aceitar aquela situação, né? Mesmo sabendo que aquela situação não seria adequada para o desenvolvimento, acaba sendo uma justificativa inconsciente, né? Então, esperar não é uma palavra muito legal na questão de fala e de linguagem, porque... E sobre aquela pergunta dos pré-requisitos, eu já escutei, assim, de mãe relatando, né, que veio de outras pessoas que atendiam a criança, mas por que levar na fono? Ele nem fala ainda. O que ela vai fazer com ele? Ele tem só 1 ano. Ele tem só 1 ano e meio. O que ela vai fazer com ele? É aquilo que a gente falou agora há pouco. Tem todos os pré-requisitos. Tem ajuste de rotina, tem pré-requisito. Tem, às vezes, situações que não são vistas em outros consultórios, como respiração oral, déficit auditivo, que numa avaliação com uma fonoaudióloga da área da linguagem, ela vai puxar, ela deve, né, puxar todas essas informações, desde a anamnese até o final na devolutiva, passando pelos protocolos de avaliação, pelas observações, porque eu acho, né, eu tenho para mim que o desenvolvimento são detalhes. Você pega a coisa no detalhe. Tem aquela observação maior, mas eu tenho a impressão que as grandes mudanças são feitas no detalhe. Um sono alterado, uma respiração que não está legal, uma alimentação hábitos que não está bem, são saudáveis. E que para aquela família é comum, né? A gente não tá aqui para julgar, a gente está aqui para auxiliar. Então, coisas que para aquela família são comuns, na verdade, acaba atrapalhando o desenvolvimento. Então, pequenos ajustes, pequenas mudanças, a gente já consegue um ganho bem substancial. E por isso, até nos detalhes, que a gente estava conversando, da questão da anamnese lá, né? Que a gente acaba perguntando tantas coisas, porque isso, os detalhes fazem a diferença. Fazem a diferença para a gente buscar o motivo dessa dúvida que a família está trazendo. Onde está essa dúvida para que eu possa elucidar para ela? Sabe o que eu imagino sempre? Elas me conhecem há muitos anos, elas sabem disso. Eu crio muitas imagens mentais, né? Até para entender o mundo ao meu redor, eu tenho imagens mentais para funcionar tudo. Eu imagino a avaliação como se a gente pegasse um quebra-cabeça de uma caixa. E a anamnese, para mim, é separar as peças de canto, as peças de meio, e depois separar por cores. É organizar o quadro. E a avaliação é eu começar a montar esse quadro. Começar a montar esse quebra-cabeça. E aí eu vou encaixando as peças, mas eu não consigo... É muito mais bagunçado eu querer começar a montar se eu não separei por cor, se eu não separei o que é canto, não sei. É o meu jeito de imaginar e o jeito que eu explico para os pais também. É organizar as peças do quebra-cabeça. E é por isso que é tão detalhista, porque tem o azul mais escuro, mas tem o azul mais claro. O azul mais escuro e o azul mais claro não vão estar no mesmo lugar. Então eles têm que estar separados. Exatamente. Né? Então esses detalhes são importantes, assim. Então, assim, fica a dica para os pais, quando vocês forem responder a anamnese, vão com paciência, porque é uma consulta longa. A gente precisa perguntar, a gente não pergunta porque a gente é chata. Não pergunta porque a gente é curiosa, a gente pergunta porque, às vezes, um detalhe que você traz naquela 1 hora, naquelas 2 horas de anamnese, faz toda a diferença naquilo que a gente estava pensando sobre o seu filho. Faz toda a diferença no encaminhamento para um médico específico, para um profissional específico, para uma orientação específica da sua rotina, que vira uma chave, e muitas vezes vira uma chave que você fala assim, era só isso, era só essa... E daí tudo passa, não é que é a cura de todos os males, mas tudo parece que passa a funcionar um pouco mais fácil, um pouco mais leve, né? É isso. Minha vez, né? É isso. Vamos lá. Tá bom. Como vocês conseguem perceber na prática se uma dificuldade de linguagem está ligada à audição? Pedindo exame. Não tem outra coisa.
Ai, mas o fulano é bem prático, a prática é essa. Chegou no consultório. Oi, olha só, doutora, eu tô com dúvida porque meu filho não tá falando assim, assim, assado. Já fez audiometria? Já fez Bera? Já fez impedância? Já... Não, não fiz. Primeira coisa. Ai, mas ele pode continuar? A avaliação pode, mas eu só vou finalizar tudo com esse exame. Ai, mas eu sei que ele escuta. Como? Quando eu grito o nome dele? Quando a televisão está num volume altíssimo? A gente tem que ter isso laudado, porque escutar, eu posso escutar o que a Karina está falando aqui do meu lado. Mas se ocorrer um barulho um pouco mais leve lá no fundo e a minha audição não estiver perfeita, eu posso não escutar. E para uma criança em fase de desenvolvimento, isso é a diferença toda, principalmente porque ela não vai saber referir para a gente que ela não está escutando. Diferente de um adulto. Ah, eu acho que eu não estou escutando tão bem. A criança não vai saber referir. E escutar, é como eu estava falando, assim, escutar como, né? Por isso que a gente pergunta, tem otite de repetição e tal. Qual é a qualidade desse escutar? Da escuta, né? Da audição. Então, se pede muitas informações quando a criança não está com uma audição adequada. Uhum. Então, por isso, a nossa... tem que fazer a audiometria, não tem jeito. Explicando bem rapidamente, me corrija se eu estiver errada, porque faz tempo que eu não estudo essa parte, tá? Mas quando a gente escuta as vogais, falando de vogais e consoantes, as vogais são sons mais abertos, mais altos, né? Correto? E as consoantes são sons de frequência mais baixa e mais agudos, é isso? Isso, algumas sim. Algumas sim. Então, dependendo como a criança, se a criança tiver alguma perda auditiva, ela pode estar escutando vogais e não está escutando consoantes. E ela pode estar escutando algumas consoantes e não escutando todas. Então, não é só o escutar, é o que a Karina falou, não só do abafamento de uma possível otite, mas qual a intensidade que ela está escutando. Exatamente. E quais frequências ela está escutando. Porque existe, né? Uma a região banana da audição, da fala. A banana da fala que vai ali que vão estar esses fonemas. Então, se não está ajustado, vai acabar perdendo informação e aí acaba não compreendendo. A fala também não vem, tem muita troca na fala. A gente acaba observando muitas questões assim. Também. Isso. É importante. Mas a prática é essa. Como é que você sabe na prática? Você pede o exame. Né? Tem outro jeito. Vamos para a próxima. Vamos lá, meninas. Quanto tempo, em média, leva para a gente começar a ver progresso com a terapia fonoaudiológica? Ampla, hein? Quem começa com essa? Essa pergunta tem vários viés. Nossa. A resposta é depende. Depende do caso. Discorra sobre. Se a gente for mensurar um prognóstico, por exemplo, o que é o prognóstico? O prognóstico é como a gente pode esperar uma evolução dessa criança. O que a gente espera? Um prognóstico bom. A gente vislumbra, né? A gente vislumbra lá na frente tudo que a gente quer que aquela criança almeje, né? Prognóstico excelente, né? Nossa, então, se é uma criança que consegue ter um aprendizado, um processo de aprendizado um pouco mais rápido, a gente vai ver uma evolução um pouco mais tangível, um pouco mais rápida, né? Tem criança que tem uma aprendizagem um pouco diferente, então a gente vai vendo a evolução de uma forma diferente, mas a terapia é para evolução. A criança não pode estar na terapia e simplesmente passar 6 meses, 1 ano, 2 anos e não ter nada de evolução, né? A gente tem que ter uma evolução. Eu digo que ela não pode passar 1 mês, independente do diagnóstico, nenhuma evolução. Nem que a evolução seja não chorar para entrar no consultório. Exatamente. Ó, entrou, ficou na sala com a fono, tá tranquilo, tá feliz, nossa, vê a fono sorrir. Gente, isso já é uma evolução, né? Entrava chorando, começou a chorar para sair, isso já é evolução. É que são nos detalhes também, né? Que as evoluções vão se construindo. Mas nós vamos vendo quais são os aspectos que vão contribuir para uma evolução mais rápida ou não. Quadros associados. Então tem muitas coisas aí, é um universo de possibilidades. E por isso até que a gente pode entrar um pouquinho aqui na questão da avaliação, né? Para isso que é tão importante ter uma avaliação muito bem feita, muito bem elaborada, um planejamento, né, terapêutico bem estruturado para a gente poder mensurar essa evolução. Eu sempre costumo falar para os pais dos meus pacientes,
Ai, não é a cabeça da fono que disse que, né, o fulano faz isso. Não é a minha opinião, né? É o que a gente consegue mensurar, o que a gente consegue colocar no papel. Então, para isso que a gente tem um processo de avaliação, de planejamento terapêutico. Não somos vozes que nos falam, né? Nós temos aquilo ali cientificamente validado, né? E aí, também trazendo a questão de que não somos sozinhas como profissionais, né? Muitas vezes, sim, é um aspecto fonoaudiológico, ok, a gente vai dar conta com a terapia fonoaudiológica. Mas a realidade do consultório, na verdade, a gente está sempre trabalhando com outros profissionais. Então, a gente tem que pensar isso. Ok, a gente espera uma evolução da fono, mas quais são os outros profissionais que também estão fazendo parte desse tratamento para que a fono consiga avançar? Tem momentos que é mais importante estar em outro profissional para que depois a fono consiga ter ganho. Sim. Então, tem algumas questões assim, olha, é melhor você dar atenção a isso nesse momento, não que ele não tenha uma alteração fonoaudiológica, mas dê atenção a isso. Sem essa questão aqui, eu não vou conseguir trabalhar a questão fonoaudiológica eu não vou avançar. É. Então, a gente tem que ser, né, bem claro nesse sentido. E não só os também. profissionais, família também, né? Sim, família. Esse é um ponto que nós batemos muito em cima, assim, a terapia, ela não acontece, ela não tem sucesso. Eu, pelo menos, não tive nenhum caso até hoje que a terapia tivesse sucesso sem ela ser reproduzida em casa. E quando a gente fala de reprodução, não é reproduzir o exercício somente que a fono passa. Em alguns casos, são os exercícios. É fazer diariamente aquilo ali, quantas vezes no dia a gente solicitou, com a frequência e com a intensidade que a gente solicitou. Mas é reproduzir a mudança de hábitos, é reproduzir a mudança de fala com aquela criança. Se você falar, vamos colocar de exemplo uma criança de 3, 4 anos que está falando com muitas trocas e que a gente percebe que essas trocas estão sendo reforçadas pelos familiares. Quando você estiver reforçando aquelas trocas, não vai adiantar aquela criança estar 1 hora no consultório. Você tem que fazer o contrário. Ai, mas o meu filho, ele não brinca, ele não sabe brincar. Mas você está sentando com ele para brincar diariamente, dando aquele tempo de atenção para brincar com ele, para ele aprender a brincar. Então, assim, eu costumo dizer que a gente é uma parte, e eu acho que a gente é uma parte muito pequena, porque se você contabilizar quantas horas tem numa semana e quantas horas essa semana esse paciente fica em consultório, 5, 4, 3, 1, né? E mesmo que ficasse todos os dias da semana, né? A gente passa 1 hora ali numa sessão e todas as outras 23 horas que aquela criança tem no dia. Tem escola, tem outros profissionais, tem a família, tem rotina, tem tudo. Então a gente é um ponto de apoio. Eu vejo nós como um ponto de apoio, né? Para não deixar desequilibrar, assim como os outros profissionais. Né, os outros, eu olho a gente como um ponto de aprendizado da família. Às vezes um farol. Um farol. Um farol. Isso. Exatamente, um farol, uma direção norte. Direção. Vocês vêm até a gente avalia, a gente fala com a dificuldade, a gente entra com as ferramentas para sanar aquelas dificuldades. Mas quem mais vai reproduzir aquelas ferramentas são vocês. A gente vai reproduzir no primeiro momento ali, vai ensinar vocês vão reproduzir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E, gente, é palpável a diferença, né? A gente vê isso todo dia no consultório. Eu converso muito assim sobre a questão da aprendizagem. Para nós aprendermos, nós precisamos passar muitas vezes pelo mesmo lugar. É como se fosse um gramado. Se eu piso um pouquinho naquela grama, ela vai voltar. Vai ficar como estava antes, né? Agora, se eu passar muitas vezes no mesmo lugar, aquela grama vai criar um caminho. Vai marcar. Isso é aprendizagem. Qualquer que seja, né? A gente precisa criar aquele caminho. E para criar caminho é só com frequência, intensidade, né? Repetições. E a gente precisa da parceria da escola, de casa. Tem muitas situações, né, que a gente precisa ter junto, assim como aliado. Além dos outros profissionais também, que vão dar essa
às vezes, Suporte. e às vezes essas condições para que a gente possa fazer bem nosso fala as trabalho. outras terapias, sim. E por isso Não, que não é incomum acontecer isso, tá? Ó, não. Mas eu não consigo fazer as 2 terapias agora. Então, beleza. Vamos dar uma alta da fono. Vai lá pro profissional que você precisa fazer, trabalhar esse ponto aqui. A hora que a gente vê que ele tá um pouco melhor nesse ponto, a gente volta pra fono. Claro, né? Tudo é conversado, é ajustado, mas não é incomum de acontecer. Se acontecer, ó, vai lá na psico, vai na TO, não consegue fazer os dois, o que é mais importante agora? E muitas vezes a gente fala, não é a fono. Agora não é a fono. É meio. As pessoas acham um pouco estranho, mas como assim? Não, agora não é a fono. Agora é isso aqui. Depois você volta para mim. Agora é isso aqui. E tem que ter. E é o que a Maria falou. É na avaliação que a gente vai percebendo tudo isso, acho, né? Sou eu? Não, até me perdi já. eu Acho acho que é. sou eu. É tu? Obrigada. Imagina. Bem pertinente com a nossa discussão. Eu tenho dificuldade de lembrar de detalhes do desenvolvimento do meu filho. Isso atrapalha a avaliação? Ah? Não, Eu acho que tem outra pergunta aqui na hora eu coloquei que vai fazer eco Claro. essa daí depois. Mas vai lá. Mas eu acho que tem uma pergunta bem importante que dá para juntar com essa. Que detalhes? Né? O que seriam os detalhes para a família, né? Né? E muitas informações a gente tem também ali na caderneta de vacinação, né? Sim. Do recém-nascido. Sim. A gente pega muita coisa por ali, mas que detalhes seriam? Eu acho que marcos, né? Marcos que aconteceram algumas coisas, Que realmente ideias. vai se perdendo. Se a gente for pegar. Pra quem é mãe, Para né? quem é mãe, é. Não é muito fácil. Mas, pensando assim, quanto mais eu também te difundir o conhecimento de que observe seu filho, observe como ele está se desenvolvendo. Não só as partes fofas. Isso. Quanto mais a gente puder falar sobre isso, observe como que ele está interagindo com você. Ele está fazendo barulhinho? Ele gosta de fazer barulhinho? Lá com os 3 meses, ele gosta de fazer? Lá com os 6 meses ele começou já a fazer algum sonzinho, babá, mamá. Então tem que ter esse... não é que tem que ter, mas assim, quanto mais a gente Eu digo tiver, mais, Karina, antes de observar, eu não sou mãe ainda, tá, gente? Mas assim, antes de observar, saber o que você tem que observar. Porque Isso, exatamente. os pais não são instruídos para isso durante a gestação, né? Vocês foram mães já fonoaudiólogas. Os pais não foram instruídos para isso durante a gestação. Mas pergunta que a gente faz, ele olhava para você enquanto mamava? Não sei. São perguntas que a gente realmente não percebe. Exato. E eu sou uma experiência viva disso. Eu tenho 2 filhos. O meu primeiro filho eu tinha acabado de entrar na faculdade. É verdade. A minha segunda filha tem 1 ano e 6 meses. Eu já sou formada já há 8 anos. Então, qualquer pequeno detalhe eu observava. Mas por quê? Porque eu tinha o conhecimento, né? E isso que a Tamiris mencionou, eu já observava. Por quê? Porque eu sabia. Eu também. Mas para quem não tem uma noção, esse mundo é tão complexo, né? Tá, tudo bem, a gente tem acesso à informação, mas que tipo de informação? Que detalhe que eu vou observar? Que informação é esta? Exatamente. Né? Hoje, tem nas cadernetas de vacinação, atrás tem ali os marcos do desenvolvimento. E uma dica que eu dou para os pais é anotem. Anotem, porque daqui a 10 anos a gente não sabe se vai lembrar dessas informações. Lembra aquele álbum que vocês ganhavam? Quase sempre a avó que dava o álbum do neném, né? A avó do neném dá para a mãe o álbum. Marca no álbum. E quando for numa consulta, leva o álbum e a caderneta. Eu já boto atrás da caderneta, né? Meu já tem lá, sentou com tantos meses, engatinhou com tantos meses, andou, tudo anotado. E também até uma dica, assim. Somos muito do vídeo, hoje em dia. Muito mais do que ficar anotando. Vídeo, depois que se tem filho, nós temos vídeos. Só deles, né? O celular vira deles. Só deles. Então, quando você tem alguma dúvida, já faça alguns recortes, já leve, às vezes, alguma coisinha que o profissional também possa ter acesso. Porque fica muito mais palpável. A gente pergunta. Eu tinha uma amiga que ela mandava, sabe o quê? Ela pegava os vídeos, ela mandava por um e-mail específico, com o assunto do vídeo era sentou. É sério, olha que ideia genial.
Não só para a criança, né, depois ver os vídeos dela, mas eu fico olhando para o nosso que prático. Porque você tá com o celular na mão ali, você marca, já manda para aquele e-mail, coloca no assunto. Quando for pegar, eu achei isso tão genial. Eu nunca vi ninguém fazer, tá? Eu só vi essa amiga fazer. Eu achei, assim, de uma sacada, de uma facilidade, né? E é difícil perder, né? Uma coisa que tá ali no e-mail. É mais difícil que você perca, né? Pelo menos até hoje, né? Vamos ver daqui uns anos. Então, eu acho que é mais nesse caminho, assim, né? De observar como que tá se desenvolvendo. Mas só pontuando ali, né? Os detalhes que a Maria trouxe na brincadeira. Assim, gente, a gente quer saber. Eu brinco com a mãe que a gente quer saber desde o pré-gestação se foi uma gestação programada, como foi aquela gestação, como é que foi a saúde da mãe na gestação, não só a saúde física, mas a saúde emocional da mãe, como é que foi o parto, como é que foi o pós-parto seguido, como é que foi puerpério. E aí começa a criança. Os dados do nascimento, tamanho, peso, apigar, os testes que faz a maternidade, se fez, se não fez resultados, se mamou, se não mamou no peito, se foi uma mamadeira, se foi para forma, se teve algum tipo de alergia. Então, assim, quando a gente fala de detalhes, a gente quer saber tudo. Ali na clínica, a gente tem o hábito de fazer o quê? Chamar para a anamnese, né? Fazer aquelas perguntas gerais. E a gente manda um link de formulário para os pais responderem um formulário de 100 e algumas perguntas. Eu acho que os pais não gostam muito de responder aquele formulário porque ele é longo. Mas para nós, aquele formulário ele é ouro. Ouro, porque ali a gente retoma muitos pontos. E como os pais estão num momento mais tranquilo em casa para responder, ele acaba vindo muito mais fidedigno do que na primeira consulta. Muitas vezes na primeira consulta veio uma informação, depois eu falo assim, não, fui ver agora, não era bem isso, não, era tal data, aconteceu de tal forma. Então, assim, quando o fono, o psicólogo, o pediatra, seja o profissional que for que você está levando seu filho, te pedir dados, pode ser chato para você responder, ainda mais se você tem uma rotina de levar em consultas, mas responda. Responda os dados, leve os detalhes, porque esses detalhes, né, são a nossa diferença. A diferença, assim, ó, não dá para mensurar o quanta diferença faz dados ou não, assim, Inclusive, até vem uma queixa, ok? Vem uma queixa, mas a gente vai perguntando tantas coisas que a gente vai também observando outras situações que nós, como fonoaudiólogas, conseguimos ajudar, né? Então, eu penso assim que tudo faz sentido. Apesar de que a família às vezes acha assim, será que faz sentido perguntar isso? Mas vai fazer para nós sim. Se não fizer, a gente descarta, mas raramente não faz. Essa é grande. Mais ou menos o que a gente está falando agora. Na primeira pergunta, vocês fazem umas perguntas que a gente acha que não tem nada a ver, tipo sobre o parto, o sono, até se a criança usou chupeta. Porque essas coisas são tão importantes para vocês entenderem o caso. Vou dar alguns detalhes, tá? O sono. O fulaninho dorme? Eu chamo de fulaninho. O fulaninho dorme? Dorme. Ele baba? Baba. Ele tem uma respiração muito alta? Tem. Ele ronca? Ronca. Ele... Você tá perguntando. Mãe, já foi investigada a parte respiratória do fulaninho? Não. Já ficou muito resfriado? Mais ou menos. Às vezes nem ficou resfriado, né? Aí você manda a criança pro médico, pro otorrino, vai avaliar. A criança tem adenoide acrescida, tem amidalite. Já peguei otite silenciosa, perda condutiva por secreção em orelha média, que a criança não tinha um mísero sintoma nunca, 3 anos de idade, nunca tido uma febre. Então, assim, eu só perguntei como é que é o sono da criança. Então, isso, a gente entra num ponto e a gente vai nos caminhos. E essa fisiologia toda que está na nossa cabeça, a gente vai chegando e às vezes descobre Esse caso dessa otite não, dessa perda condutiva, era um caso que o menino tinha diagnóstico de apraxia e autismo. Já tomava remédio controlado, já estava... E assim, não tinha evolução, obviamente. O menino tinha uma perda condutiva, que era só fazer um tratamento otorrinolaringológico, fazer uma cirurgia, ele precisou, e deu.
vida que seguiu depois. Agora pensa. Não, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e É por isso que a gente pergunta necessário. tanto. É Por necessário. isso que um diagnóstico tem que ser baseado em exclusões, né? A gente Uhum. vai excluindo possibilidades, porque dar um diagnóstico para alguém, fonoaudiológico, seja qual for, é uma coisa muito importante, né? Vai ressignificar a vida daquela família, daquela criança, é algo muito significativo, né? Tem muito cuidado, então, né? tem que ter muito cuidado, tem que ser tudo por exclusão, por isso que às vezes a fono parece ser um pouco chata, ai, mas ela quer que eu faça aquele exame auditivo, mas não, a gente precisa ter certeza de que tá tudo bem, né? Ou de que não tá tudo bem, né? Mas a gente precisa ter aquilo no papel. E, inclusive até, mas eu já fiz aquele exame. Sim, você já fez, mas quanto tempo que essa criança está já daquele exame que você fez para agora? Aí a gente vai lá é quando nasceu, né? Teste da orelhinha. Isso, e ok, tem que fazer, é importantíssimo. Um exame não exclui o outro. Isso, exatamente. Desculpa te interromper. Não, mas é isso mesmo. Né? E assim, gente, porque uma criança tem que deveria fazer exames auditivos a cada 6 meses. Nós adultos a cada 1 ano, correto? Cada 1 ano. Uma criança a cada 6 meses. Primeiro, porque tem questão de anatomia, modificações e tal, e eles podem não referir dor, referir que não estão ouvindo, né, escutando. E porque, assim, se eu tenho uma criança que não fez nenhum exame durante a vida toda, chegou aos 4 anos e a gente descobriu uma perda, a gente não sabe quando que ela começou. A gente não tem histórico de quando ela começou. Se todo o atraso que ela está apresentando vem dessa perda que começou desde sempre. Então, assim, por que não? Junto com o pediatra, a gente vai, acho que todo mês, né? Primeiro ano de vida, né? Sim. Todo mês. Depois, a cada 2 meses. 2, 3 meses, depois coloca na rotina da criança fazer o exame auditivo. É um exame rápido, ele é indolor. A maioria dos planos de saúde cobre. É assim, então... vale a pena. Vale a pena fazer. Ele não é um exame que vai... Detalhe, para uma criança ele é divertido. Porque a criança faz lá com um brinquedo, ela é condicionada para fazer. Tanto, daí eu falo mais uma coisa que a gente começou a falar nos últimos anos em consultório. Não só o exame auditivo, o exame visual, o oftalmológico. Porque assim que ela não refere perda auditiva, ela não vai referir baixa visão. E ela pode não estar desenvolvendo também por baixa visão. Pode ser mais um fator. Então, coloque na rotina da criança, de saúde da criança. Ah, tá, marquei pediatra dos 6 meses? Então tá, vou marcar também o exame auditivo. Ah, vou marcar tal coisa. E aí vem mais uma situação. Ah, mas o pediatra não quer encaminhar, porque diz que ele escuta. E aí? Aí eu digo, a mãe e o pai são vocês. Exatamente. Não, mas exatamente. Mas eu quero, dos pais. Né? Decisão dos pais, eu quero encaminhamento, eu vou fazer, não vai fazer mal pro meu filho, eu só vou ter... Ah, mas vai estar tudo bem. Tudo bem, eu vou ter um laudo me dizendo que está tudo bem. Eu não parto do princípio que está tudo bem. Está laudado, está tudo bem. E aí só vai mantendo tudo bem, porque se em algum momento tiver algo errado, você vai pegar no início também. Não vai deixar a situação se prolongar e piorar a situação da criança. Né? Isso. Quem é? Tu, Cacá? Gente, tem pergunta, hein? Durante a avaliação, a criança precisa colaborar? E se ela for tímida ou estiver num dia ruim? Gente, tudo é avaliação. Eu falo sempre para os pais, assim, tudo é avaliação. Desde o momento que eu vou buscar a criança na sala de espera, ou enfim, né, se tem uma questão ali de anamnese que a criança está junto, eu costumo não fazer com a criança, mas em alguma situação que a criança está junto, eu já vou estar avaliando. A gente já está avaliando desde o momento, de forma ainda que indireta, desde o momento da anamnese, né? E quando eu vou chamar a criança, eu vou estar sempre... exatamente. Exatamente. Mas assim, como a criança está brincando ali, se eu chamei, ela veio, como que ela veio, como que ela interagiu comigo, como que ela foi até a sala. Então, inclusive os dias ruins, inclusive a timidez ou, enfim, a não colaboração, tudo isso faz parte da avaliação. E até um exemplo prático, né? Até mencionando ali os dias ruins. Todos nós temos dias ruins, né? E as crianças também. Uma criança que tem um dia ruim, digamos assim, você vai oferecer uma atividade para ela no brinquedo, ela vai te dizer que não.
né? Como que ela vai te dizer que não? Como que é a forma Verdade. dela de se comunicar? Que é Ela comunicação, vai né? jogar o A brinquedo em negativa você, é ela vai te comunicação. dizer que não, ela vai fazer sinal com o dedo, ela vai Exatamente. fugir, né? Então, tudo é avaliação. Dia ruim também é avaliação, dia bom é avaliação, observação é avaliação. Por isso que a gente sempre reforça para os pais. Ai, hoje o fulaninho não tá muito legal. Não, mas tenta, traz ele, que a gente conversa, a gente leva ele para o consultório, a gente tenta, né? Vamos tentar, não vamos fazer dessa forma, porque tudo Até o é processo de observado. convencimento da criança é avaliação. Tudo é avaliação. E um ponto que a gente também escuta, a gente acaba trazendo muita coisa do dia a dia, porque todas trabalham em clínica, né? Trabalhamos todas na Comunique. A avaliação, gente, é muito difícil ser feita em 1 hora. A gente na clínica recebe muito esse questionamento, né? Porque é o nosso protocolo, uma avaliação de várias sessões, tanto no plano de saúde quanto no particular. É o mesmo número de sessões no plano de saúde e no particular, e as pessoas também perguntam isso. Por quê? Pelo que a Maria falou. 1 hora a gente faz uma anamnese corrida, né? Uma anamnese ainda bem feita, ela leva mais de 1 hora. Não que não seja não que não seja bem feita em menos de 1 hora, quer dizer assim que ela, se a gente quiser prolongar, a gente consegue prolongar ela por um bom tempo, né? Para a gente perguntar tudo o que precisa. Hoje, com o advento do formulário que a gente usa lá na clínica, acaba facilitando a nossa vida, né? Mas tem o dia da criança nos conhecer o ambiente, dela começar a soltar com a gente, dela fazer o vínculo. Claro que tudo isso vai sendo construído sessão a sessão, a gente não espera a criança fazer vínculo para avaliar, até porque o tempo de vínculo também faz parte da avaliação, para ela fazer vínculo com a gente. Mas requer que a gente tenha um olhar em diversos momentos, diversos recortes dessa criança em consultório para a gente realmente montar o mapa do tesouro que tu falou agora há pouco. A gente saber exatamente por onde que a gente vai caminhar, por onde que a gente vai para nortear o nosso trabalho. Porque em 1 hora. E às vezes até as famílias pensam, mas a sessão com ele, né, não vai começar a avaliação, o protocolo que você mencionou, mas antes eu preciso criar vínculo com ele, né? Que resposta fidedigna que eu vou ter de uma criança que não interage comigo, que não confia em mim, né? A criança tem que se sentir confortável. Então não é assim, pegou a criança, levou para o consultório, senta aqui que vai responder um monte de perguntas, assim, né? A gente não pode fazer isso, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está mensurando, que a gente está avaliando, então tudo é um processo, né? Se fosse fácil, não precisava de fonoaudiólogos, né? Então tudo é um processo e tudo vai ter o seu tempo. E uma preocupação que os pais também trazem é assim, mas enquanto está avaliando, ele vai demorar muito para começar a terapia. A meu ver, não sei se vocês concordam comigo, não tem avaliação sem intervenção. Então, não que a gente esteja direcionando a intervenção na avaliação, não é. Mas para a gente saber que resposta a criança vai dar para a gente, às vezes é pelo protocolo. Mas para fazer o protocolo, você vai modelando aquela criança. E às vezes é na brincadeira, na observação, na solicitação, na troca, até ver se a criança realmente aceita a intervenção, se ela traz uma resposta. Então, quantas vezes acontece a criança está em avaliação e fala assim, nossa, mas ele já começou a fazer tal coisa. Exatamente. É verdade. Isso acontece. Até esse mas ele já processo de começou a fazer tal coisa. interação, né? E daí, e o contrário também é verdadeiro. O dia a dia de terapia também é avaliativo. Não tem como fazer terapia toda semana, toda vez, contínua, sem olhar avaliativo. Porque assim, você tem que saber se você está fazendo certo, se a resposta que você está esperando está vindo. Porque se ela não estiver vindo, você vai ter que mudar o fluxo do seu trabalho, o seu jeito de trabalhar. Então, acho que é bem, bem importante deixar isso claro, que o tempo de avaliação não é tempo perdido. Ele é um tempo necessário, e quanto melhor for feita essa etapa do processo, melhor vai ser para a criança. Mais ela vai avançar, porque melhor vai estar o planejamento terapêutico dela. Fechamos. Chegamos no nosso tempo, gente. Ficaram essas perguntas aqui ainda. Então, como prometido no início, a gente vai gravar os vídeos respondendo essas perguntas e vai estar lá no nosso Instagram, beleza? Queria lembrar que algumas coisas que nós falamos aqui, alguns materiais que nós falamos aqui, vão estar disponíveis no nosso Instagram. Então, vocês podem nos seguir lá, procurar as postagens com os materiais, a banana da fala, a escala dos marcos do desenvolvimento,
os marcos de aquisição dos fonemas, entre outros materiais que a gente vai disponibilizando lá para vocês poderem baixar gratuitamente, tá bom? Maria, Karina, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. São as primeiras da clínica, as primeiras não, teve a Maria, as primeiras fonoaudiólogas que aceitaram vir conversar com a gente aqui. E obrigada a você por ver mais esse vídeo. Lembra de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário aqui embaixo. Até mais.